E aí, pessoas, tudo bom? Bom, para hoje eu queria gravar um vídeo um pouco diferente. Pegar uma polêmica que teve no Twitter, né? Principalmente lá do pessoal da gringa. E para mim ela serve de gancho muito bem pra gente aprender algumas coisas sobre como funciona Magic competitivo e regras e etc. Bom, a polêmica foi em cima desse post do Dominic, que é um jogador bem conhecido lá do circuito independente dos Estados Unidos, onde ele estava jogando Pioneer, né? E ele estava de Fênix contra a Hack dos Mid-Range. O oponente tinha uma Sheoldred na mesa. Aí o Dominique estava 7 pontos de vida. Foi começar o turno dele. Draw do turno. Perdeu 2 pontos de vida. Fez um considerar. Resolveu considerar. O oponente não falou nada. Daí ele falou, E ele mesmo fala que, olha, como o oponente não falou nada, falei, ele perdeu esse trigger. Vou poder tentar dar mais um draw. Aí ele deu um optar. Quando ele resolveu optar, o oponente falou: você perdeu 4 pontos de vida. Daí ele falou: por quê? Ele falou: porque eu tenho do considerar e tenho do optar, né? Achei o dread trigou. Daí ele falou: não, você esqueceu o considerar. Ele falou: não, esqueci não. Aí chamaram um juiz de salão. O juiz de salão deu razão pro oponente do Dominique. O Dominique, né, apelou pro juiz Moore. O juiz Moore também deu razão pro oponente do Dominique. E o Dominique mesmo fala que e eles estão corretos. E o que ele discute é como que a gente aplica essa questão do Missed Trigger e que isso estaria beneficiando o oponente dele. Tá? Então, eu queria discutir um pouco sobre essa questão, né, de como funciona o Missed Trigger e a minha parte de que, na verdade, o Dominic também está sendo beneficiado por como funciona, né, pela policy do Missed Trigger. Tá bom? Mas antes, vamos dar alguns contextos para a gente entender direito todo esse cenário. Bom, primeiro vamos entender, né, a nossa personagem aqui, que é a Sheoldred. Então a Sheoldred, 4 manas, 4/5, ela tem toque mortífero e ela tem 2 habilidades desencadeadas. Então toda vez que você compra, toda vez que você compra você ganha 2 de vida, toda vez que o oponente compra ele perde 2 de vida. É muito importante a gente entender que isso ela tem 2 habilidades desencadeadas, tá? Para você que não sabe, dando um resuminho rápido, a gente pode ter uma habilidade estática. Então, o toque mortífero da Sheoldred é uma habilidade estática, né? São habilidades que mudam a regra do jogo. A gente pode ter habilidades ativadas, que são caracterizadas por terem custo, 2 pontos, efeito. Então, por exemplo, uma habilidade de um equipamento, né, para equipar, a habilidade de um Planeswalker, são todas habilidades ativadas. E a gente tem habilidades desencadeadas, que são caracterizadas pelo texto toda vez que e algo acontece. Então, a habilidade da Sheoldred é uma habilidade desencadeada. Outra coisa muito importante para a gente entender tudo que está acontecendo. A gente tem que entender que no Magic você tem aplicações de nível de regra para diversos eventos. Então, por exemplo, aquele torneio que você joga na loja toda semana, valendo crédito, valendo booster e tal, etc. Aquilo lá é regular, tá bom? Em termos de regra, o regular ele segue um documento, né, que chama JAR. E a filosofia dele é que os jogadores do regular são jogadores que estão aprendendo Magic. E eles, então você tem que ser, entre aspas, legal com eles. Porque, pô, ele vai errar como é que uma regra vai ser aplicada, ele vai esquecer alguma coisa. Então você está ensinando Magic ali. Tá? E tem que lembrar, assim, boa parte dos torneios de Magic são exatamente nessa aplicação de regra. Tudo que a gente vai falar aqui não se aplica ao regular, tá? Então, pô, o cara esqueceu a habilidade, isso, aquilo e tal. Pô, no regular, a tendência é você chegar e falar pro cara, pô, brother, você esqueceu, beleza? Vamos voltar, vamos colocar essa habilidade na pilha, vamos fazer direito. É claro, às vezes o cara esquece toda vez, aí você pode pegar um pouco mais no pé dele e tal. Mas no geral, é isso. Tá? O regular é sobre ser mais tranquilo com o jogador. A discussão que a gente vai ter vai ser em cima do competitivo. Né? Então, por exemplo, os qualifiers, o showdown são competitivos. O Pro Tour ele é profissional. Qual que é a diferença de filosofia do regular para o competitivo barra profissional? A grande diferença é que no competitivo e no profissional, eu pressuponho que o jogador sabe jogar Magic. No sentido de que ele sabe o que as cartas fazem. Então,
se ele esquecer uma habilidade, ele esqueceu aquela habilidade. Né, dentro dos conformes ali que está tipificado num documento que chama IPG, né, que é uma sigla para um guia de infrações e procedimentos. Então tá tudo tipificado ali bonitinho. O que é infração, o que não é, e quais os procedimentos a partir daquela infração, quais as punições e tal, etc. Então, tudo que a gente vai estar discutindo aqui é o Missed Trigger, né, seria perder gatilho, né, perder uma habilidade desencadeada, em cima do que o IPG entende disso. Tá, então não é pra você ver o vídeo, aí você vai jogar um torneiozinho ali na loja, mó da hora, você perdeu a habilidade, então... Não, calma, jovem, calma, tá? Isso aqui é pra competitivo e como ele é entendido, tá? Eu vou abrir aqui o IPG comentado, tá? Que é uma versão que tem todas as regras bonitinhas, então a gente tem aqui definição do que é habilidade desencadeada, e já é uma definição muito longa. Essa parte azul é a parte comentada. Tá? E a gente tem a filosofia também do que é o Missed Trigger. Né? Então ele está aqui tipificado, né, como um erro de jogo. E o que acontece? Uma habilidade desencadeada, você perde ela em algumas situações. Normalmente são situações em que você não se faz ciente dela. Então você não demonstra que ela aconteceu. O ponto é como eles vão definindo isso. Então, uma habilidade desencadeada, por exemplo, que cria uma ficha. Então ela faz uma mudança física no jogo. Você tem que apontar isso. Uma habilidade desencadeada que causou uma perda de vida. Você tem que apontar isso. O ponto é, habilidades desencadeadas vão para a pilha, então elas são respondidas também. E é aqui que daí começam a ter aquela parte assim, não é tão preto no branco, e inclusive eu vou discutir por que não é tão preto no branco. Tá? Só para você ter como exemplo, para ficar um pouco melhor na nossa discussão, tem também a violação de regra de jogo, que também é um erro de jogo, né? A violação de regra de jogo é quando você tem uma regra do jogo e literalmente ela é violada. Então, por exemplo, a gente falou da Sheoldred, a Sheoldred tem toque mortífero. É uma habilidade estática. O meu oponente atacou com uma criatura 10/10 e eu bloqueei na minha Sheoldred. Aí eu só coloquei a minha Sheoldred no cemitério, meu oponente não falou nada. Ele tá violando uma regra de jogo. E eu, né, tô falhando também em manter o estado. Então, até aqui sendo chato com o coleguinha juiz que às vezes ouviu, eu não lembro mais qual dos dois está violando, qual dos dois está falhando em manter o estado. Em tese, ambos estão violando o jogo, mas é sempre obrigação de ambos os jogadores. Salvo engano, acho que eu tô violando a regra do jogo, o oponente tá falhando, mas é indiferente para essa discussão. Mas de qualquer maneira, quando você não tá seguindo uma regra do jogo que está ali indicado por uma habilidade estática, você pode estar cometendo uma infração grave se você estiver ciente de que você está cometendo uma violação de regra de jogo. Por quê? A trapaça, a definição dela é você violar como né, uma regra de jogo, qualquer regra, não necessariamente só desses casos de habilidade estática, e você saber que está violando. Né? Então, intencionalmente, você está violando, você está cometendo uma ação ilegal. E, nesse caso, daí você é desclassificado. O Missed Trigger é um pouco diferente, porque ele não está visualmente acontecendo. Tá? Esse é o grande desafio do Missed Trigger. Ele depende muito da comunicação entre os jogadores. E essa comunicação nem sempre é clara. Então, eu dei o exemplo aqui da Sheoldred, né, com toque mortífero, só que quando a gente fala da habilidade desencadeada dela, ela pode falar, mas tá escrito na carta o que ela faz. Sim, mas ela desencadeia em momentos específicos. Ela não tá lá na mesa mudando uma regra de como o jogo acontece. Tá? Tanto que se a habilidade dela fosse uma habilidade estática, por um efeito de substituição, por exemplo, toda vez que você comprar um card, ao invés disso, compre um card e ganhe 2 de vida, a gente podia falar que é uma habilidade estática, então você não tem como perder essa habilidade. Mas quando a gente está falando de habilidades desencadeadas, você tem como perder essa habilidade. E é isso que o Dominique está querendo discutir. Porque o ponto dele é que o adversário dele seria beneficiado com como funciona o Missed Trigger. Porque no Missed Trigger, se acontece a habilidade, você tem situações onde você consegue voltar. Então, por exemplo, no caso da Sheoldred, o juiz interpretou assim, não ficou claro
que você fez o optar em resposta à habilidade da Sheoldred. Vocês em nenhum momento deixaram claro que a pilha estava vazia. Então, por exemplo, ele não fez uma ação que precisa de pilha vazia, um feitiço, por exemplo. Então eu vou entender que você está fazendo em resposta, já que vocês não estão se comunicando direito. E aí o Dominique aponta, pô, mas isso daí você está dando benefício pro meu oponente que não falou nada. Então eu tenho que ficar lembrando meu oponente agora de tudo, eu tenho que ficar perguntando as coisas. Eu tenho que cuidar das minhas habilidades e da habilidade do meu oponente. E a resposta, a grosso modo, é sim. Só que o meu ponto é que o Message Trigger ser assim, né? Eu já falei, ele é assim porque ele tá fazendo uma mudança, às vezes, invisível, né? Tá indo invisível isso pra pilha. Então você tem que ser um pouco mais tranquilo, porque senão você começa a gerar situações ruins pro próprio Dominique. Porque o Dominique, ele assume, né, na carta dele, inclusive vai estar o link ali na descrição, que ele sabia da habilidade da Sheoldred. E se a gente fosse pegar como um GRV nessa situação, o Dominique tá cometendo trapaça. Porque ele sabe da habilidade. Ele percebe que a habilidade pode ter sido perdida e ele se aproveita disso. Então ele tá infringindo uma regra do jogo. Logo, trapaça. O problema é que como o Message Trigger ele é invisível, né? Tirando casos específicos dele, né? Onde você está gerando uma mudança do jogo, né? Fazendo uma ficha, tal, etc. Então você tem que ser mais maleável, até porque ele depende da comunicação dos jogadores, né? Tem que lembrar que essas regras são universais. Então se o Rudá está enfrentando um jogador da Grécia, por exemplo, a gente não se comunica. Ao menos que a gente tente usar algum idioma em comum. Mas a princípio a gente não se comunica. Então podem gerar confusões. E aí o Message Trigger tenta vir para, né, segurar isso um pouco. Porque senão a gente toda hora vai ficar com o risco de ter uma desclassificação acontecendo. Porque daí eu posso falar que o Dominique tá mal intencionado, então ele merece tomar um DQ, ou que o adversário dele também foi esperto, falou, pô, opa, peraí, o cara tá me lembrando aqui, e ele também poderia merecer. Inclusive a gente tem uma situação famosa disso antes da mudança né, da aplicação, que é o Pro Tour Austin, em 2009, onde o Brian Kibler tá jogando de Zu contra o Hypergenesis, o oponente faz um Anjo do Desespero, né, pelo Hypergenesis, que é uma carta que tem uma habilidade desencadeada que destrói uma permanente, e ele esquece. E o Kibler tá claramente jogando em volta dessa habilidade. Né? E quando ele esquece, o Kibler percebe, segue o jogo, o Kibler ganha o jogo, e aí fica assim, pô, será que o Kibler tá roubando? Porque, né, ele não faz um Anjo Exterminador do Mal ali pra morrer no Anjo do Desespero e tal, ele só faz depois, o que não faria sentido nenhum se ele também tivesse ignorado o trigger, mas ele claramente percebe que tem um trigger ali para ser colocado na pilha, não é colocado, e aí levanta, pô, será que o Kibler tá roubando, será que não tá? Nesse caso não aconteceu nenhuma desclassificação, mas fica muito perto. Então para você evitar esse tipo de situação, onde toda hora que tivesse um Message Trigger, a gente pudesse ter uma situação de desclassificação, então você muda, né, como vai ser aplicado, né, muda o policy disso. E aí vai levar para um ponto que eu queria realmente levantar, que é assim, tá, Rudá, eu acho muito chato quando o meu oponente perde um trigger e aí ele consegue voltar, e é tipificado de N maneiras como ele consegue voltar, então tem esse exemplo do, olha, a habilidade ainda podia estar na pilha, não tem nenhuma demonstração que a pilha está vazia, tem situações onde você pode tentar colocar de novo por ser benéfico, é claro que tem situações de Message Trigger onde a gente pode punir direto também. Então, por exemplo, o jogador tem 1 ponto de vida e tem um Bob na mesa dele e ele compra direto do turno. Ou seja, é um trigger que ele devia reconhecer, tal, etc. Pô, esse Bob tá brilhando na mesa, né, amigo? Se você não esqueceu esse Bob, a gente sabe que você tá intencionalmente não querendo fazer um trigger que é ruim para você. Isso daí é passível de desclassificação. Mas o ponto é, como é que você vai então resolver isso, né, quando você for jogar competitivo e profissional? É bem simples, na verdade. Você vai anunciar os seus triggers e você vai ficar em cima dos triggers do oponente. É claro que vão ter coisas que vão passar, então, por exemplo, mecânica de dia e noite, por mais que ela seja, né, estática também, mas eles têm habilidades que são desencadeadas de dia e noite e tal, etc.
E às vezes você esquece, né? Pô, é complicado. O dia e noite, por sinal, pra mim é um exemplo ótimo de Missed Trigger. Porque se você não tem aquela ficha na mesa, você esquece, tá? Inclusive fica a minha dica. Tem dia e noite ali no deck, pega o negócio. Porque depois a carta sai da mesa, você tem que ficar lá, flipando o negócio. Mas o ponto é, aponte tudo. Pô, Rudá, mas meu oponente, eu tenho como ganhar uma vantagem em cima disso? Tem. Mas vão ter 1 milhão de outras situações ruins, o que vai ser super chato, você não vai ganhar vantagem, tá? O juiz vai poder colocar essa habilidade na pilha de alguma maneira. Então, anuncie. Então, aqui no caso do Dominique, que nem pra mim o caso do Dominique, ele é muito emblemático do porquê que você tem que anunciar os triggers do oponente. Porque ele mesmo assume, como o cara não lembrou do Consider, eu vou dar o Opt. Porque se o oponente tivesse lembrado, ele não fazia esse Opt. Ele tava a 7 pontos de vida começando o turno. Aí ele perde 2 do draw do turno, Consider, ele iria a 3, o Opt ele vai a 1, ele não pode mais comprar carta nenhuma. O oponente só precisa, tipo, sabe, começar o turno dele e passar pro Dominique de volta. E se o Dominique tivesse ele anunciando, ele tinha um controle sobre isso. Então você controla melhor as ações da partida, tá? Então anuncie. Essa seria a minha dica realmente qual é a melhor ação para fazer num caso de Missed Trigger. Tá? Né, para evitar o Missed Trigger e toda a complicação em cima dele. Anuncie seus triggers. A gente pode levantar uma outra discussão e até merece um vídeo muito próprio. Do mesmo jeito que merece um vídeo próprio aqui, a gente falando um pouco mais sobre PG e tal. Se vocês quiserem, coloca nos comentários isso. Gera aquela discussão de, pô, Rudá, o online é muito melhor então, porque não tem como dar Missed Trigger no online. Concordo, não existe Missed Trigger no online, mas tem outras complicações também, né? Isso gera todo um assunto sobre competir jogando online, se o Magic devia ser só assim, seja no MTG Arena, seja no Magic Online, mas não é o que está acontecendo, tá? As pessoas jogam muito Magic físico e a gente tem que aprender a lidar com as situações do Magic físico. Uma delas, então, é do Missed Trigger. Minha dica real é anuncie. Tá? Anuncie assim. E eu vou ser bem sincero, mesmo você ficando esperto e anunciando todos os triggers seus do oponente, vai ter coisa que vai passar. Mas você reduz muito esse tipo de situação, não vai para algo bizarro, então, ó, tem o trigger daqui, tá acontecendo isso, não vai ter, tipo, tinha o trigger disso aqui. Juiz! Lembrando, nenhum problema chamar juiz, tá, gente? Chame. O juiz vem, daí a habilidade vai pra pilha por causa disso, aí você fica revoltado porque seu oponente perdeu o trigger e tal. Então faz. Faça como Magic the Gathering tem que funcionar, tá? Jogue Magic the Gathering como Ricardo Gatinho queria que você jogasse, tá bom? Magic já é um jogo muito complexo. Se você só se preocupar com a estratégia e não ficar tentando pegar pequenas vantagens em coisas muito pontuais, tá? Gasta essa energia em jogar Magic melhor. Se você fizer isso, você vai ganhar muito mais partidas do que, não, mas se eu não anunciar, ele pode perder o trigger, X e Y. Então, vai nessa que é sucesso. Beleza?